Eu sou Carlos Galdino. E eu sou Diógenes Laertes. E eu sou Daniel Pimentel. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. Hoje a gente escolheu esses tópicos só para falar sobre problemas da internet de modo geral, só que existem vários outros problemas. Existe o problema da pirataria, existe o problema dos crimes, investigação criminal, como a gente viu recentemente, de redes sociais, no conflito entre, de um lado, a garantir a privacidade, né, o compromisso de garantir a privacidade dos seus usuários, do outro, a pressão da justiça. Assim, são vários problemas, mas a gente vai encurtar, porque talvez a gente fale desses problemas em um outro momento, mas agora vamos falar um pouco sobre um projeto que chamou a atenção do mundo, um projeto brasileiro, foi pioneiro no mundo, que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet nasceu para regulamentar certas coisas do mundo digital, garantir direitos, definir procedimentos, tanto para os provedores quanto para os usuários, para os poderes, como eles lidam com a internet. Em geral, mais ou menos isso, assim, o que motivou o Marco Civil da Internet. O ponto interessante é que ele tem vantagens e desvantagens na forma como foi conduzido. Tanto é que o que a gente tem hoje em vigor é muito diferente do Marco Civil que foi criado. E lembrando que a criação, para quem não sabe, foi feita através de debates com a população, com eventos realizados pelo Brasil inteiro, onde o pessoal do local, daquela região onde acontecia o evento, podia contribuir com opinião sobre cada um dos temas, dos tópicos. Aí quando chegou lá no Legislativo, mudaram um monte de coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Inclusive o Marco Civil, o próprio Partido Pirata, que é um partido que apoia a democracia, que apoia a liberdade sobre todas as coisas, apoia a software livre e outros, eles até apoiaram o Marco Civil no começo, na sua origem, mas depois, com tantas mudanças que houve no Marco Civil, que justamente tratava de temas como neutralidade da rede, privacidade e principalmente retenção dos dados, o próprio Partido Pirata e vários outros começaram a não apoiar isso, né? E assim, no meu entender, é justamente o que aconteceu com os Estados Unidos. A NSA, que foi delatada pelo Edward Snowden, eles faziam, tinha a retenção dos dados, né, a quebra de privacidade, isso meio que na baixa, né? Muita gente sabia, mas a parte governamental, até que Edward Snowden expôs tudo isso. Aqui no Brasil, estão criando-se essa lei, que se chamaram de Marco Civil da Internet, que sobre neutralidade da rede, sobre privacidade e retenção dos dados. É basicamente o que a NSA está fazendo e já fez nos Estados Unidos, sendo apoiada por uma lei que vai obrigar que isso aconteça, né? Que a privacidade seja quebrada, que todos os dados, meus dados, seus dados, dados de todo mundo, seja retido para bel prazer do governo, de várias outras pessoas que não tem nada a ver em fuçar em dados privados, né, dados nossos. E sobre a neutralidade da rede, que a gente falou no tópico passado, alguns minutos atrás, que trata sobre isso. Então, o Marco Civil da Internet basicamente é isso, né? Espionagem nacional apoiada por uma lei federal. Olha, um dos pontos que eu estava lendo é que ele apoia a parte dos dados abertos. O Brasil, inclusive Alagoas, vai até sediar um evento mundial de dados abertos. Isso, no meu ponto de vista, é interessante, porque mostra transparência governamental, né, federal, para os cidadãos, do que está sendo gasto e com o que está sendo gasto. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com que dados vai ser exibidos, né? No caso dos dados abertos, são dados geralmente financeiro e dados que realmente todo brasileiro quer saber, né? Com que o governo federal está gastando, para onde está indo, por exemplo, a verba, será da merenda, se realmente está sendo destinadas para as pessoas que realmente precisam. Mas
dados pessoais, como, por exemplo, CPF. Claro que isso é muito fácil de conseguir isso na internet hoje em dia, mas dados sensíveis que fazem com que você, por exemplo, possa, sei lá, abrir uma conta, criar um cartão de crédito ou coisa do tipo, vai ficar simplesmente retido na mão de pessoas que podem manipular da forma que quiserem. Eu acho isso muito perigoso, porque assim, a retenção de dados, a centralização de uma massa de dados dessa forma que eles pretendem, eu acho que realmente não é interessante. Eu sou a favor da descentralização da informação como um todo. Um ponto, eu acho que interessante que eles focaram, que de repente pode ser interessante para o Brasil, que eu acho que é um ponto positivo, foi sobre crimes digitais, que aí eles falaram sobre, por exemplo, que se torna crime já digital se você acessar, por exemplo, no computador, uma rede sem autorização, ou, por exemplo, se você roubar um dado, seja uma imagem, seja um texto, sem a devida autorização, também isso pode ser colocado como crime digitais. Então, acho que o ponto legal foi essa parte de crimes digitais, e também sobre a parte da neutralidade da rede, que eles, pelo menos a parte original, né, que tratava de uma forma interessante, porém com tantas as mudanças que houve no marco civil da internet, se tornou mais negativo do que positivo para mim. É um ponto positivo, mais ou menos, nessa parte da criminalização, porque eu lembro que a forma como ele colocava, não sei a versão atual, ele colocava de modo que o simples fato de você conectar o seu computador numa rede de um vizinho, que ele deixou a rede aberta, mas você não tinha autorização para usar, isso já poderia configurar crime. Exato, um dos pontos negativos dessa parte foi justamente que eles não separaram diversos crimes que existem milhões de crimes digitais, e eles simplesmente colocaram tudo no bolo só. Então isso é muito perigoso, como você falou, que acaba assim, prejudicando muitos profissionais, por exemplo, que precisam fazer determinado tipo de serviço, e pode ser enquadrado como crime digital, né, segundo a lei. Então, assim, como eu falei, a proposta é até interessante em alguns aspectos, mas devido às suas mudanças e diversos aspectos que foram adicionados, se tornou completamente negativo para mim do que positivo. Agora, o que eu acho interessante é que o movimento que eu vejo contra o Marco Civil, querendo derrubar, o movimento mais forte é justamente das operadoras de telefonia, provedores de acesso, eles pressionando pela derrubada do Marco Civil no intuito de quebrar a neutralidade da rede. Isso é que me preocupa, né? Tem um monte de coisa que é negativa e uma das poucas coisas positivas fica em risco por conta dessa mentalidade, dessa ganância desse povo. E aí eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado ao criticar o Marco Civil para apontar os motivos corretos da crítica. E não fazer uma crítica vazia, dizer que o Marco Civil é ruim, é uma porcaria, porque senão a gente acaba tendo o risco de nossas vozes se juntarem às vozes desse pessoal que está pedindo a queda do Marco Civil por causa dessa razão. Perfeito, Carlton. E deixando claro que o Marco Civil foi um avanço dos direitos de deveres para todo cidadão com a internet e é referência em todo mundo. Durante a comemoração de alguns anos do CGI aqui no Brasil, teve um evento que veio representantes políticos de diversas nacionalidades e o pessoal sempre ficava elogiando o modelo que o CGI criou juntamente com o governo brasileiro do Marco Civil, que é um modelo para diversos outros países. O IGF, que é o Internet Governance Forum, que aconteceu em 2015 em João Pessoa, dos dias 10 a 13 de novembro. É um evento realizado pela ONU, que acontece em diversos países todos os anos. É a segunda vez que ele aconteceu aqui no Brasil, a primeira vez foi no Rio de Janeiro. E aqui no Brasil ele teve parceria do governo federal e do CGI, que é o Comitê de Estudo da Internet do Brasil. Bom, a novidade nesse IGF foi que, dentre os tópicos, claro, diversas pessoas influentes no meio, como o Vint Cerf, vice-presidente da Google. E outra novidade também foi que a Internet Society, em parceria com o Comitê de Estudo da Internet no Brasil, eles criaram um grupo de estudos totalmente formado por jovens, chamado Youth at IGF. Seria a juventude no IGF. E durante algum tempo, antes do evento, eles prepararam o pessoal com diversos minicursos. Eu fiz parte desse grupo, que antes para fazer parte, tem que passar por uma seleção e tudo mais. E
Esse grupo ele recebeu alguns tutores e recebeu diversos conteúdos para estudar e debater para chegar no fórum e serem representantes dos jovens da América Latina, no caso. Durante todos os painéis, foram divididos durante esses 4 dias de evento, na verdade foram 5, porque a gente chegou um dia antes, teve toda uma apresentação, teve o famoso dia 0, foi dia 0, dia 1, dia 2, dia 3. Que botaram um programador para cuidar da programação. Diga aí, começou do 0, pô. Acho que o objetivo da criação desse grupo dos jovens foi bem sucedido, uma vez que os jovens se dividiram em todos os painéis e puderam opinar e participar da discussão, principalmente. Hoje, todos os tópicos relacionados à internet são discutidos de maneira bem técnica, muitas vezes, e por grupos seletos. A discussão não fica disseminada por vários grupos e não tem muito presença dos jovens, por contar muito com aspectos técnicos, e o acesso à informação também, muitas vezes, uma pessoa leiga não tem. A partir da reunião desse grupo, da juventude, foi criado outro grupo aqui na América Latina, que juntamente criaram o Observatório da Juventude da América Latina e Caribe, que conta com jovens de diversas nacionalidades, justamente para discutir questões relacionadas à internet do ponto de vista mais técnico, trazendo para a realidade dos jovens, no caso. Um popular mastigando, para que todos tenham acesso a essa informação e possam debater também e acrescentar ao diálogo. A Observatória também fornece cursos, irá fornecer no futuro, uma vez que, dado o financiamento que ele obteve agora, está sendo criado um site, uma plataforma. Ele pretende fornecer mini-cursos, cursos à distância, no caso, para capacitação do pessoal em governança da internet. E é isso. Durante o fórum da internet, teve ministros federais da Ciência e Tecnologia. A Dilma estava cotada para ir, não foi. O Mark Zuckerberg também estava cotado para ir, mas não foi. E é isso, cara. Como foi organizado pela ONU, apesar de ser em João Pessoa, o policiamento lá dentro era todo da Organização das Nações Unidas, no caso, sem protesto. Me recordo como houve, durante a apresentação, algo relacionado à neutralidade da rede. Algumas pessoas fizeram protesto novamente, como eles fizeram no Fórum da Internet no Brasil, que é realizado todos os anos pela NIC-BR. E lá teve protesto e tal, mas como era no Brasil e eles não proíbem protestos, ocorreu o protesto de maneira pacífica contra o internet.org, na época internet.org ainda. Em João Pessoa, quando realizaram esse protesto, como estava sob a jurisdição da ONU, teve um policiamento muito forte lá, retiraram o pessoal, um negócio bem agressivo até, apesar de não ter tido nenhum espancamento que eu vi. O pessoal com faixas e tudo mais. Fora isso, o evento foi muito interessante. Ano que vem o evento vai ser sediado no México. Não sei se irá ter novamente um programa como esse da juventude que teve aqui no Brasil. Se tiver, é bem interessante. Qualquer um pode se cadastrar, pode concorrer. Foi o pessoal do Partido Pirata, não foi quem puxou esse protesto? Cara, eu lembro que tinha uma menina que ela estava em Salvador também, que ela, acho que ela é carequinha e tava com uma peruca prateada, e ela tá em todas. Eu não sei se é o pessoal do Partido Pirata, não cheguei a me aproximar muito deles, não. E aí, Daniel, soube alguma coisa? Você que é mais ligado à pirataria? Pirataria é uma coisa boa. Soube não, cara. Eu até queria ter participado, mas eu estava em outros projetos paralelos e nem consegui realmente me conectar bem. Você não é daquela igreja não, né, Daniel? Do monstro de espaguete voador? Nunca ouvi falar, não é? Pesquisa a respeito que você vai gostar. Uma questão polêmica sobre o bom uso da internet e dos computadores diz respeito à criptografia. A criptografia ela é uma forma de garantir que os usuários não vão ter seus dados, suas informações, suas mensagens violadas por terceiros, sejam esses terceiros criminosos, curiosos, à força do Estado. Agora, por outro lado, ela pode ser utilizada também para cobertar crimes, para cobertar malfeitos. No ano passado, naqueles atentados que houve em Paris, logo que aconteceu, a imprensa chegou a culpar o Snowden pelos atentados por conta de ele ter incentivado a criptografia. Eu achei um absurdo essa notícia, quando eu a vi, né? É a mesma coisa de dizer que, por exemplo, você trabalha durante o mês todo, você recebe o seu salário e você vai gastar o seu dinheiro com o quê? Você pode gastar o seu dinheiro, sei lá, com drogas, como você pode gastar o seu dinheiro com comida, com algo legal, de repente uma coisa que você está precisando. Então, não é o fato de você criptografar algo que a culpa é a criptografia. Como, por exemplo, o jornal, né, francês, o Charlie Hebdo.
eles pregam a liberdade, pregam a livre circulação, livre informação e tal. Só que eu acho assim também que eles tocam em pontos que eles não deveriam tocar. Por exemplo, cada um também tem a liberdade de escolher a religião que quer, cada um tem a sua liberdade de escolher A, B, esquerda, direita, o que for, cada um tem sua opinião. Então, não é por isso que eles deveriam estar fazendo essas sátiras que eles fazem, né? Também foi um dos pontos com que a França foi bombardeada, né, pelos terroristas nessa questão. Então, o Snowden simplesmente ele falou algo que todos deveriam saber, né, todos os americanos e toda a população, que eram dados que estavam sendo roubados ali, vazando privacidade e várias outras atrocidades que a NSA vem fazendo e estava fazendo quando ele viu aquilo e se incomodado. Então a criptografia, na verdade, ele não é vamos dizer assim, a culpa disso tudo. Na verdade, ele é a solução, né, de você proteger de qualquer outro fato. Agora, se as pessoas utilizam ela da forma legal ou não, vamos dizer assim, não é o quesito da criptografia que está a culpa, né? Mas ensina as pessoas que a usam de forma, vamos dizer assim, obscura. Mas a criptografia em si é algo totalmente legal, que pode ser usado por bem, como, por exemplo, para garantir a privacidade, e é uma forma atualmente eficiente. Inclusive, até uma nota, por exemplo, que os Estados Unidos, eles não permitem um determinado tipo de criptografia que eles não possam quebrar. Por exemplo, tem um sistema operacional que seria o OpenBSD, que eles utilizam, por padrão, o Bluefish. O Bluefish é a criptografia que até hoje não foi quebrada. O GNU Linux também utiliza uma criptografia mais forte, mas os computadores instalados na jurisdição americana não podem vir com a criptografia alterada, que é uma criptografia que pode demorar muito anos, até muitos séculos, para ser quebrada por um supercomputador até. Então isso é uma forma também de opressão, de você não poder utilizar um determinado tipo de criptografia, porque simplesmente o governo não consegue quebrar, porque eles fazem, eles tentam isso. Foi provado no projeto Prisma, né, que o projeto é revelado pelo Snowden, a NSA, que eles têm supercomputadores que tentam quebrar a criptografia, que pegam dados sigilosos, criptografados com a criptografia fraca, eles conseguem quebrar. Então, o uso de criptografia e de preferência criptografia forte é uma solução legal, que cada um utiliza da melhor forma. Eu acho que assim, a forma com que os Estados Unidos ou qualquer outro país pode combater o terrorismo não é impedindo que pessoas utilizem criptografia, e sim fazendo políticas e outras formas para poder diminuir o terrorismo ou afugentar isso, sem falar que não é com guerra que você acaba uma outra guerra, né? Guerra só gera guerra, sangue só gera sangue. Então, criptografia é algo bom, no meu ponto de vista, e é uma forma interessante de você manter sua privacidade. Então, sempre que possível, use criptografia em tudo, e-mail, arquivo, sistema operacional, e se proteja. Você exigir que se use criptografias fracas, como os Estados Unidos fazem, chega a ser assim, uma forma de violar aquela presunção de inocência, né? Você está tratando as pessoas como potenciais criminosos. Se você traçar uma analogia com escutas telefônicas, você sabe que para se instalar uma escuta, para se interceptar conversas em telefone, é preciso uma ordem judicial, é todo um protocolo. E quando a gente fala que criptografia é importante, muita gente pensa, mas isso aí não tem problema para mim, porque eu não faço coisas erradas, então quem não deve não teme. Só que esse tipo de pensamento vê o Estado como se fosse uma coisa fria, neutra. Mas não, o Estado é composto de pessoas também. Então quando se fala que seus dados estão acessíveis para o Estado, ou para a Justiça, ou para alguém, eles estão acessíveis para pessoas que trabalham ali. E aí eu acho que você pensando nisso, né, é fácil você analisar melhor essa postura, se você realmente gostaria que seus dados todos fossem disponibilizados para certas pessoas terem acesso. E dados como declarações românticas entre você e seu par, né, sua cônjuge, ou
fotos que sejam compartilhadas em fórum íntimo entre duas pessoas. Enfim, uma série de coisas, mensagens de cumplicidade, não no sentido criminal, mas no sentido do relacionamento mais íntimo. Tudo isso ser tornado disponível para pessoas que você não conhece. Em tese, pode ser até que, dependendo das circunstâncias, você conheça. Enfim, eu acho que é importante se garantir que as pessoas tenham direito a isso. A gente tirar direitos dos cidadãos, às vezes se consegue melhorar a segurança, mas esse não é o caminho melhor. Por exemplo, se a gente institui um toque de recolher no país, que é a partir de 10 horas ninguém sai de casa, quem sair vai ser criminoso, a gente vai diminuir os acidentes de tarde da noite, vai diminuir certos assaltos, uma série de crimes vão diminuir, mas a gente quer mesmo isso como sociedade, a gente quer uma sociedade onde a gente tenha menos direito, precisa ter menos direitos para poder garantir um mínimo de segurança. Eu acho que o caminho não é esse. Sobre isso de vigilância, teve uma notícia recente também envolvendo a Apple e o FBI. O FBI está pressionando a empresa da maçã a liberar um hack no aparelho celular para permitir que eles tenham acesso a informações que estão salvas em um iPhone de uma pessoa suspeita de algum crime. A Apple está batendo o pé, está se recusando a fazer isso, e ela tem razão, né, por conta de não só disso ser ruim para os seus consumidores, e eu acho que a principal preocupação dela não é essa, mas a de que ela vai ter uma quebra de confiança. Essa deve ser a principal razão. Parece que eles tomam essa postura, mas é uma postura boa. O Google está apoiando a Apple nisso também, e eu acho que as empresas deveriam se impor mais quanto a isso. Embora a gente saiba que quando os dados estão nos servidores das empresas, a coisa é um pouco diferente, né? Mas o que eles alegam da Apple é que esse backdoor que fosse colocado serviria tanto para o pessoal do FBI quanto para hackers e maliciosos que tivessem aí de olho e que quisessem acessar os dados de alguém. Eu acho assim, do meu ponto de vista, como você bem colocou, eles não estão preocupados com realmente a privacidade dos usuários, com a liberdade dos usuários. Simplesmente eles estão, tanto a Apple quanto o Google, estão focados justamente nessa quebra de confiança, né? Porque se eles dizem que os produtos deles são seguros, mesmo você assinando um contrato de que seus dados, eles podem fazer o que eles quiserem, seus dados são deles, esse hacking que o governo está pedindo, que o FBI está tentando negociar, com certeza, segundo os documentos que foi colocado pelo Snowden, eles já colocaram a parte da rede, como você mencionou, e esse hack de aparelho, se não já existe, com certeza já deve ter algo mais ou menos pronto que não foi disponibilizado para a sociedade. Foi inclusive citado no programa Prisma, que tem diversos fabricantes de hardware, de processadores como exemplo Intel, Cisco e várias outras, Juniper, que eles simplesmente colocaram hacking na BIOS de alguns dispositivos que permitia acesso remoto. Inclusive a Intel, não é de hoje que eles têm um projeto claro que para servidores, para desktop eu não sei exatamente se isso procede, mas eles já têm um núcleo virtualização a nível de processador, inclusive que se consegue acessar remotamente. Então, inclusive, a própria Petrobras teve alguns servidores alguns equipamentos, né, alguns appliances, que são os servidores específicos para a rede. E algumas empresas dessas foi simplesmente hackeado, entre aspas, ou craqueado, por pessoas que realmente acessavam remotamente o serviço. Tipo, dados sigilosos do Brasil foi pego sem simplesmente de alguma parte da esfera governamental, sem realmente nenhum tipo de acesso restrito, né? Quem garante se não já ocorreu um hacking com relação à parte, vamos dizer assim, de baixo nível do hardware, como firmware? Porque o firmware, como nós da parte de TI já sabemos, é um software
que roda em uma pequena parte do hardware, que o próprio nome firmware justamente fica meio intermediário entre o hardware e o software. Um dos firmwares mais conhecidos é a BIOS, que é o que dá o arranque ao sistema operacional, tanto no celular como em um computador normal. Então, não é de hoje que, inclusive, tem projetos abertos como o LibreBoot, que permite com que o software que é colocado no firmware seja também livre, que o código seja aberto, qualquer um pode inspecionar e verificar se tem alguma anormalidade ou não. Então, diversas empresas que fechou esse contrato com a NSA, com a FBI, com diversos outros setores, inclusive na parte britânica também. Quem garante que não foi incluído um hacking nesses dispositivos que essas empresas controlam? Simplesmente isso não é simplesmente um jogo de marketing para poder continuar com a confiança do cliente, que hoje em dia vende sua liberdade a troco de banana, simplesmente pelo comodismo ou qualquer outro nome que vocês queiram rotular. Recentemente foi aprovada lá no Congresso a lei do terrorismo no Brasil. Mesmo sem ter uma lei assim, quando se trata de ação de ativismo digital, as coisas não acontecem de uma forma tão boa e tão justa. Vocês lembram de 2013, o que foi que aconteceu no Rio? Foram os protestos populares com relação à passagem? Houve protestos em 2013 no Rio de Janeiro e 23 pessoas que participaram desses protestos foram presos acusados de formação de quadrilha. Aí tem uma matéria que o link vai estar no post, e um trecho dessa matéria diz: o uso de comunicação segura e o uso do Tor são assinalados pela polícia como um fator de suspeita e criminalização. A utilização de Linux também é colocada como um fator de criminalização. Aí vem o ponto importante: a falta de conhecimento da polícia e a má vontade também, a má intenção, né, para levar a criminalizar essas coisas. Isso aí é um absurdo que não tem nem tamanho, não dá nem para medir o quanto isso é absurdo, né? Absurdo total. Um sistema operacional que hoje em dia se popularizou em diversos meios e fez com que a internet e os serviços crescessem. Softwares que ajudam na privacidade, como por exemplo o projeto Tor, através da criptografia, do emaranhado de servidores que esconde a sua identidade, que é basicamente isso que o Tor faz, e ajuda justamente na privacidade dos usuários. Só com certeza traz benefício e não malefício. Então eu acho muito absurdo colocar esses pontos como fator de criminalidade. Eu acho que o Brasil tem tanta coisa para se preocupar, e isso mostra também, né, como a polícia, como muita parte da esfera governamental e infelizmente muitos profissionais da mídia estão despreparados de colocar tópicos que ajudam as pessoas de diversos pontos sociais, econômicos, entre outros, como fato de criminalização. Simplesmente um absurdo total. E ao que parece, esse pessoal está preso até hoje. Mas outra atrocidade. Engraçado que tudo isso que eles falaram aí caracteriza um super usuário das tecnologias. Tanto Linux, usar distribuições Linux como Tor. É uma piada, acho que é piada de 1º de abril. E abrindo um parênteses, falou que o governo aprovou o terrorismo e tal, e eu estava ouvindo o Raid esses dias, e ele falou justamente sobre isso. Só que no contexto das Olimpíadas, que o país está muito preocupado com a segurança, com relação aos atos de terrorismo. Aí o cara, o narrador, de repente parou e perguntou: pô, e o terrorismo todos os dias que a gente vive, que o brasileiro vive? Existe o terrorismo de Estado, né? Que principalmente o pessoal que mora nas periferias convive diariamente, que é polícia chegando, usando a força. A gente viu isso acontecer nas escolas lá em São Paulo no ano passado, viu no Paraná com os professores no começo do ano passado também. Esse terrorismo de Estado não é colocado em questão, não é ameaçado, não são criadas leis para tratar disso. E outro ponto também é que dentro desses 23 ativistas tem pessoas que realmente têm um fator social, sociopolítico dentro da sociedade, né? São professores, inclusive de sociologia, filosofia e história, tem jornalista,
e vários outros estudantes, né? Então não são pessoas que simplesmente foram, vamos dizer assim, fazer desordem, simplesmente foram protestar, porque eles têm o direito de protestar. Cada brasileiro tem o direito de protestar contra o que não convém à sociedade, vamos dizer assim. E simplesmente, muito nada a ver esse fato de simplesmente prender essas pessoas e colocar a culpa em tecnologias que ajudam. E para concluir, tem uma notícia relacionada ao tema que a gente está tratando hoje que eu achei interessante, mas curiosidade mesmo. Seria uma boa notícia, mas também não é tão boa assim, é só uma formalidade. Que a Força Tarefa de Engenharia da Internet, IETF, definiu um código HTTP de erro especial para o caso de conteúdo censurado. Que eu acredito que você já deve ter se deparado com o erro mais comum que tem, que é o 404. Esse erro acontece quando a página não é encontrada no servidor. Aí o servidor mostra essa mensagem dizendo que a página não foi encontrada e coloca o erro, 404. O 403 é utilizado para conteúdo proibido, que geralmente precisaria de uma autenticação, né, de login e senha, e você não tinha. Aí ele mostra que você não tem acesso. O que estava sendo utilizado para os casos de requisição, de remoção por mandado judicial, por esse tipo de coisa, era justamente esse 403 ou 404. Aí agora passa a existir também o erro 451, que é justamente para o tipo de conteúdo que foi removido ou foi tornado indisponível por conta de censura ou bloqueios legais. Pô, não sabia. Um fato bem interessante sobre esse código de erro, que é mostrado por esse C3 Web, é que diversos outros códigos de erro foram criados ao acaso, né? Simplesmente aleatório, pegaram um número sequencial, mas o 451 é um erro que, como o Alisson comentou, de censura, né? de páginas que foram fechadas judicialmente, por alguma ordem ou qualquer outra coisa. O 451 se refere ao romance distópico de Fahrenheit 451, que é justamente sobre a censura e a supressão de informação. Então, esse erro tem essa finalidade. Inclusive, o que ocasionou, que gerou basicamente esse erro e foi aprovado pelo órgãos competentes que tratam sobre protocolos da web, foi o caso do Pirate Bay, né? Quando foi fechado pelo FBI, né, o endereço dele, pelo DNS e o servidor que ele estava hospedado, e eles colocaram uma ordem judicial e depois criaram isso. Uma forma de burlar esse erro, de que você não pode acessar, porque, por exemplo, na China, a China não acessa alguns determinados sites, porque o governo não permite. Então, quem quiser utilizar, por exemplo, utiliza uma solução. Na verdade, existem duas soluções para poder burlar isso, que são as redes VPNs, Virtual Private Network, ou rede privada virtual, que é basicamente uma rede que esconde o seu endereço real, e coloca um outro, então acaba passando por softwares e equipamentos de segurança. E a rede Tor, que é utilizado pelo projeto Tor, que faz semelhante ao que a VPN faz, só que ele se conecta através de outros servidores que nós chamamos de proxies, que são servidores que escondem o seu endereço real, o seu endereço IP, e faz várias conexões de diversos proxies. Então, você não tem como fazer o rastreio do endereço de origem. Então, uma forma de burlar esse erro, por exemplo, se aquela página não é acessível no Brasil, você pode acessar através de VPN ou Tor, que você vai acessar através de um outro servidor, que, por exemplo, não fica no Brasil, e você consegue acessar esse determinado conteúdo. Eu não sei exatamente qual foi a finalidade que eles criaram esse erro. Se já existem outros, então é um erro de censura na web. Se a web, pelo menos quando o Tim Berners-Lee criou, deve ser livre, que pessoas possam falar, postar, se expressar da melhor forma possível, claro, respeitando o próximo.
sempre que possível. Então, eu não sei se esse erro realmente é algo bom ou se realmente é um erro que vai contra os aspectos de livre informação. Ou se a criação do erro é um erro, né? Justo, ótimo. Se a criação do código de erro é um erro. Eu acho muito bom ter acontecido esse erro, porque no mundo ideal não seria necessário censurar nada disso, né? Mas no mundo real, vem mandado judicial, vem muita coisa que os provedores são obrigados a retirar o conteúdo. Então, quando eles retiravam o conteúdo, eles botavam ou o erro 404 ou 403. Então, o usuário que tentasse acessar ia ter uma informação de que a página não existia ou de que ele não tinha acesso para entrar naquele conteúdo. Mas essa informação não é precisa. Então, a partir do momento que se cria o código 451, quando você entrar numa página e se deparar com esse erro, você vai saber que a página não está disponível por motivo de justiça ou de bloqueio. Alguma coisa assim, ao seu acesso. Então, a ideia disso é que com mais pessoas, mais provedores utilizando esse código de erro, nos casos em que haja censura, que haja bloqueio, a população vai ter uma percepção clara do quanto isso está afetando a liberdade delas. É isso, vamos encerrar por aqui. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela participação de vocês dois, né? Valeu, galera, até a próxima. Vida longa e próspera, usem software livre e usem criptografia. Política faz parte da vida. Até mais. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.